Olá, seja bem-vindo a mais um painel do Prêmio Otimista de Inovação, que hoje vai abordar o marco legal das startups. A nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 2 de junho. O texto cria um ambiente regulatório mais favorável ao desenvolvimento de negócios inovadores. Ele traz regras mais simples para investimentos, abertura de capital e prestação de serviço ao setor público pelas startups. Apesar dos avanços, alguns pontos importantes para os empreendedores ficaram de fora. Para falar mais sobre a nova lei, a gente recebe o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que foi relator do Marco Legal das Startups no Senado. Seja bem-vindo, senador. Boa tarde, bom dia a todos. Muito obrigado por essa iniciativa importante no setor que talvez seja o que mais cresce hoje no país. Imagina, a gente que agradece a sua participação aqui. Senador, eu queria começar com uma avaliação geral sobre o texto que foi sancionado. Traz muitos avanços, mas os empreendedores ainda sentiram falta de alguns pontos aí que para eles são muito importantes. Eu queria que o senhor fizesse a sua avaliação desse texto. Bom, o projeto ele foi aprovado na Câmara e chegou ao Senado, foi designado o relator, um projeto do meu maior interesse, né? O Brasil aponta para o futuro um ecossistema já consolidado no país e que, para maior atração de investimento, maior segurança jurídica para os investidores, para aqueles os desenvolvedores das inovações, precisava de um marco legal. Esse ecossistema ele se valeu de uma legislação esparsa e que agora ele tem um marco legal próprio, um marco para chamar de seu, digamos assim. O texto que veio da Câmara, ele motivou a mobilização de muitos atores do setor. Eu, pessoalmente, aqui no Senado, como relator, fiz reuniões em todo o Brasil, procurei desconcentrar um pouco o debate em São Paulo, que naturalmente é um grande polo, mas fui a Santa Catarina, reunimos no Rio de Janeiro, audiências públicas com o pessoal do Recife, que também é um grande polo de desenvolvimento, Paraná. Enfim, procurei atrair esses atores para um grande debate democrático, eu acredito na democracia participativa. E dessas reuniões, 4 pontos do projeto que veio da Câmara, inicialmente para o Senado, mereciam maior atenção, né, alguns ajustes, que são esses. O primeiro, a questão das stock options, do plano de subscrição de ações. Muitas vezes, para reter talento, né, principalmente, porque startups são empresas sem fronteira, né? Então, para reter o talento, para poder se valer da contratação, da atração, digamos assim, de um diretor hoje num banco, para uma fintech da vida, enfim, era necessário para uma empresa nascente, que muitas vezes não tem recurso, se valer desses instrumentos, do plano de subscrição de ações futuras da empresa, né, para estimular tanto a retenção quanto a atração de talentos. Só que o texto que veio da Câmara, dos deputados, ele trazia a stock option com uma natureza remuneratória, ou seja, ele taxava no ato da emissão desse plano de subscrição de ação e no final, quando, na verdade, tanto o Judiciário quanto os tribunais administrativos, o próprio CARF, já vem reconhecendo em algumas decisões a sua natureza mercantil. Que é isso? É como uma ação de bolsa. Você compra, na hora que você vende, você vai apurar se houve ganho, você paga o imposto em cima. Então, a verdade é que o texto da Câmara merecia realmente modificação, não poderia passar do jeito que veio ao Senado, e uma das alternativas, eram 2 que o setor me deu, foi suprimir do texto a questão das stock options, até porque, é bom dizer, as stock options não são um instrumento específico das startups. Muitas companhias abertas se valem desses instrumentos, né? Então, estava ali no texto da startup, possivelmente para resolver um problema de todo o mercado aberto, do mercado, enfim. E, na verdade, a opção foi pela supressão. Por quê? Porque se a gente fosse enfrentar a natureza mercantil, e no meu relatório eu discorro, reconhecendo a natureza mercantil, se fosse derrubar nesse aspecto o texto que veio da Câmara, a gente poderia, aqui nas discussões, atrasar a aprovação do projeto, haveria resistência, principalmente dos partidos mais ligados às causas trabalhistas, né, que brigam muito pela questão remuneratória das stock options,
Então, foi uma opção que o próprio mercado me deu. Outra questão que, das 4, a segunda dizia respeito às publicações, né? Stock options, startups. Startups são empresas também sem fronteiras. E imagina aqui no país mesmo, você pode ter um acionista lá em Manaus, o outro no Rio Grande do Sul, e você obrigar que os livros contábeis circulem, né? E justamente uma empresa startup é uma empresa de inovação, de tecnologia, não dialoga muito mais. Uma empresa digital tendo que imprimir, né? Exatamente, tendo que imprimir e fazer circular um livro contábil. Então, isso foi outra demanda do setor, além da questão das publicações, né? Exigia-se que empresas, o projeto que veio da Câmara, até 30 funcionários não precisariam publicar em jornal seus atos sociais, enfim, suas deliberações. E, na verdade, nós avançamos aqui no texto e deixamos só um limite financeiro. Empresas até 78 milhões de reais de faturamento anual, elas estão dispensadas, independente do número de sócios. Então, dos 4 pontos, esses 2 foram admitidos aqui no Senado e razão, inclusive, da alteração do texto que veio da Câmara e fez retornar à Câmara, como ocorreu para recentemente ser sancionado. Outros 2 pontos realmente não foram atendidos, porque diziam respeito a questões tributárias, de benefícios ao investidor, e houve aqui, por parte do governo, uma discussão, um debate muito grande, até porque sempre que a gente fala em benefícios é preciso que haja um estudo de impacto fiscal, né, sob pena do presidente sancionando, ele está ferindo a lei de diretrizes orçamentárias, o que pode ser inclusive causa de impeachment, e com relação a isso, a Receita Federal ela não abriu mão, né, ela não quis admitir esses benefícios, até pela ausência do estudo de impacto, e é uma questão tributária, de respeito à política tributária do governo, né? Essas 2 questões ficaram de fora, mas são pontos que, como vários setores da nossa economia, que buscam a simplificação dos impostos, os incentivos, eles continuam na pauta para que o ecossistema possa se articular e buscar, junto ao governo federal, ao Ministério da Economia, essas alterações. Importante é que, das 4, 2 importantes foram atendidas, né, e que o texto pôde tramitar sem maiores obstáculos até a sua recente aprovação. A gente vai tratar das stock options, provavelmente no segundo semestre, numa legislação própria que atenda não só as startups, mas também a todos os modelos empresariais, sociedades anônimas que se valem desses instrumentos. O senador já respondeu a uma questão que eu faria, que é se isso deve voltar à pauta. Essa questão das stock options, por exemplo, é muito importante para as empresas inovadoras, porque normalmente uma startup não tem capital de pagar profissionais extremamente qualificados como demandam e concorre aí com o mundo inteiro em termos de contratação. Então, acaba sendo um incentivo que ela pode dar para o colaborador dela, né, ações, participação na empresa. Isso já esteve tramitando no Congresso antes, ali com uma emenda da CLT, mas sempre esbarra, né, numa certa resistência. Senador, eu queria saber, voltando para a gente começar do começo, o Marco Legal ele já conceitua uma startup, ele estabelece critérios bem claros para que a empresa possa se beneficiar do Marco Legal, né, que são aí como faturamento de até 16 milhões por ano, até 10 anos de existência e ter se declarado ser uma empresa inovadora desde o funcionamento, desde a concepção e ser enquadrada no Inova Simples. O que ter uma legislação específica, ter uma conceituação agora mais clara, já que a gente já tinha o Inova Simples, o que muda? Que vantagens essa conceituação nova, clara, pode trazer para o setor? Segurança jurídica. Poder definir exatamente o que é uma startup. Existem várias definições, não só aqui, mas pelo mundo, e eu acho que o legislador, nós aqui, conseguimos alcançar aquele mais próximo da identificação, né? Porque também não é a intenção que empresas se valham da legislação de startups e não sejam startups. Então, não só a questão da definição do prazo, né? Empresas nascentes ou recentemente constituídas, como principalmente aquelas que aplicam inovação aos seus modelos de negócio. É lógico que a gente, quando fala em inovação, a gente tende a olhar para o uso de tecnologia, mas a gente sabe que inovação muitas vezes prescinde até, dispensa, né, o uso da tecnologia. São processos inovadores
para dentro do seu modelo de negócio. E assim, se a gente consegue definir como foi feito no texto da lei, né, é mais fácil a própria empresa se identificar ali no texto frio da lei, né? Eu sou uma startup que eu preencho esses requisitos. Então, sem dúvida, segurança jurídica. O texto deixou mais fácil que as empresas se tornem uma SA e que acessem o mercado de capitais. O senhor acredita que a gente vai ter aí um boom de empresas abrindo capital, acessando o mercado de capitais? O que esperar dessa nova legislação nesse sentido? É impressionante que no ano de pandemia, que muitos setores naturalmente sofreram, no ano de 2019, o que houve de investimento, de volume de investimento, foi bem significativo nas startups. No ano de 2020 foi ainda melhor. E 2021, mesmo antes da aprovação do marco legal, supera já 2020 em volume de investimento. O Brasil é o terceiro, quarto país em número de unicórnios, né, empresas com faturamento de bilhões, né, no mundo. Então, isso sem o marco legal. Eu tenho certeza que muitos investidores estavam até esperando, né, a promulgação do marco legal, ele entrar no nosso ordenamento jurídico para atrair em novas rodadas de investimento mais riquezas para o país. Eu não tenho dúvida, para mim é o setor talvez que mais cresça, porque ele aponta para o futuro, é tecnologia, inovação, é o que dialoga aí com o mercado e com o futuro do nosso mundo, na verdade. As startups costumam crescer com recursos de terceiros, né? São empresas de tecnologia, normalmente de baixíssimo capital, e usam recursos de terceiro para crescer. Então, normalmente, o formato SA seria mais adequado para elas. Isso ainda exige regulamentação da CVM. Há alguma articulação para que isso aconteça o mais rápido possível, para que a gente possa ter esse resultado que o senhor menciona? Sem dúvida. A partir do momento da aprovação do marco legal, esses ajustes, né, regulatórios são necessários. E a CVM, até pelo próprio interesse nela em aquecer o setor, ainda mais, como eu disse, do que já ocorre hoje, eu não tenho dúvida que não vai tardar. Não acredito, não. Acho que rapidamente a CVM vai responder à promulgação, à aprovação do marco legal da sua sanção presidencial. Falando em CVM, uma outra questão super importante que está no marco são os ambientes regulatórios experimentais, né? A gente já tem no Brasil um ensaio aí vindo da própria CVM e do Banco Central. O senhor pode explicar na prática como é que isso vai funcionar? Na verdade, os sandbox, né, como são chamados, né, são regulamentações que atendem, né, àquela demanda imediata e que não necessariamente a gente vai encontrar parâmetro aqui na legislação, além do próprio sandbox, a questão dos testes, né? Eu sempre tenho falado muito, Natália, a grande inovação, usando o termo bem apropriado, da marco legal das startups, e que é preciso que a gente enxergue, é com relação à relação entre as startups e o setor público. Eu acho que isso é a grande mola, é a novidade, na verdade, desse marco legal, porque ele valida muitas práticas das relações privadas, mas ele inova ao trazer essa relação, inclusive permitindo também o teste, né, inclusive remunerado, como nós incluímos aqui no Senado, emenda da senadora Daniela Ribeiro, e nessa relação com o setor público, você poder testar, levar inovações para problemas da gestão pública. Né? E com relação ao sandbox é isso, na verdade a possibilidade de adequar uma regulação própria ao desenvolvimento daquele produto. A gente falou no setor financeiro, eu acho que isso é onde está mais visível, né? Porque a gente tem aí as fintechs, tem moedas digitais, criptomoedas, mas isso também pode ser aplicado a outros setores. O senhor pode citar exemplos de onde mais a gente poderia ter esse ambiente regulatório experimental? Talvez no setor da saúde, lembrando aqui que hoje é o que mais nos agonia, né, nessa pandemia. Eu acho que para o setor da saúde é muito importante. Certamente vão ocorrer muitas inovações e o Brasil tem que estar à frente acompanhando esse movimento. O senhor falou aí da contratação pelo setor público, né? Há um modelo que se assemelha muito ao que a gente conhece como chamadas de inovação aberta pelas empresas, que aí vão poder ser feitos pelo setor público. O órgão vai colocar um problema e pedir que os inovadores proponham soluções e aquelas que melhor se qualificarem, parecerem atender a esses critérios, a essa solução,
vão poder prestar esse serviço, ser contratados. Fala um pouquinho dessa relação com o setor público, desse formato de contratação novo para o Brasil. É um formato que sai da lei de licitações, né? Tira esse setor daquele procedimento mais burocrático da lei de licitações e de uma concorrência que muitas vezes para empresas nascentes, né, que podem desenvolver uma boa ideia, mas não tem necessariamente capital, acabam afastando, né, essas inovações do gestor público na solução dos seus problemas da administração pública. Eu acredito que o marco legal ele traz a possibilidade não só de simplificar o processo de concorrência, né, específico, então, para esse setor de inovação das startups, mas principalmente ele permite, por exemplo, o que não é aceito na lei de licitações, que até 2 empresas vençam o mesmo certame. Por quê? Porque na apresentação de um problema pelo gestor público, é bem provável que uma empresa startup de inovação apresente uma solução para o início do problema e outra apresente a solução para o final do problema, né? Nada impedindo que as 2 empresas, ou 3 ou 4, dependendo, possam sagrar-se vencedoras desse concurso, né? Para assim poder atender toda a cadeia do problema, né? Buscando a sua solução. É um outro exemplo e que obriga, na minha opinião, agora as procuradorias dos municípios, do Estado, aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado, eu já venho conversando com muitos prefeitos, muitos procuradores, com o próprio governador do Estado, porque a gente precisa inserir rápido nas compras públicas, por exemplo, né? Isso certamente vai dar não só maior agilidade, mas um ganho também, uma economia, né, para o poder público. Então, eu vi com muito bons olhos, né, a gente poder incluir essa relação do setor público com empresas de startups de uma forma mais simples e com uma concorrência melhor até, que permite a solução de vários problemas do gestor público. Isso que o senhor falou de estar conversando com as procuradorias, com os órgãos públicos sobre essa nova lei é importante porque no Brasil a gente tem aquela famosa lei que não pega, né? Os órgãos têm a liberdade de contratar de determinada forma, eles podem fazer diferente, mas não necessariamente vão fazer. Há um movimento nacional nesse sentido de conscientizar o setor público de que há essa nova forma de contratar e que isso pode ser bom para todo mundo, para o próprio setor público, para o empreendedor e para a sociedade? Acho que agora com o marco legal sancionado, esse movimento vai acontecer naturalmente. Eu tive outro dia no Rio de Janeiro um seminário promovido pelo IBMEC, que é uma universidade privada e que é uma grande incubadora hoje no Rio de Janeiro de startups, e eu vi ali produtos muito interessantes sendo desenvolvidos para o setor público, né? Então, o que eu até sugeri a eles, aproximem-se, né? Mostrem, participem de feiras, busquem o secretário de Inovação de Tecnologia, né? Então, eu acho que agora sim, com o marco promulgado, esse movimento ele vai acontecer naturalmente. Eu tenho buscado aqui, no que me cabe, muitas prefeituras e o governo do Estado, e inclusive estou buscando aqui a Escola do Senado, para que a gente tenha aqui no Senado uma escola de formação, para que a gente possa levar um curso à distância sobre a lei das startups para os diversos cantos do nosso país, né? Desde aquela pequenininha prefeitura lá do interior de determinado estado até a grande capital, porque é um ganho e certamente dessa parceria entre setor privado, startup e setor público, o gestor ou administrador, vão sair soluções para nós, para você, cidadão, né? Para o seu dia a dia, que vai ter impacto na área da saúde, como eu falei, na área da mobilidade, do transporte. A gente já vê aí tanta inovação nessa área da mobilidade, certamente para o transporte público eu não vejo como não seja diferente, isso deve acontecer. Senador, eu acho importante isso que o senhor falou, porque a gente está falando aqui para um público prioritariamente de empreendedores, de inovadores. Mas esse novo marco, essa relação com o setor público, pode fazer deslanchar aquilo que a gente chama da máquina pública brasileira, que é pesada, que é lenta? O senhor acredita que essa lei pode beneficiar o país de uma maneira geral? Startups elas vivem num ambiente de agilidade, né? Então, poder atrair isso para o setor, eu fui secretário de Ambiente do Estado, secretário de Habitação do município,
né? Sei que às vezes a máquina emperra, né? Então, eu acho que essa relação nova com as startups vai ter essa repercussão, não tenho a menor dúvida disso. E mais do que isso, Natália, eu também tenho falado muito, são dois efeitos, na minha opinião, positivos, colaterais do marco legal das startups. Um deles diz respeito à obrigação, né, a induzir os governos a qualificar essa juventude neném, que nem estuda nem trabalha, talvez porque a gente não esteja acertando mais na comunicação com ela. Essa é a juventude da tecnologia. É o que eu falo para o meu filho. Meu filho tem 11 anos. Você quer ser aquele que vai perder 2 horas, 3 horas no TikTok, ou você quer ser o cara que inventou o TikTok? Eu acho que aí é que está um grande impulso na formação que o marco legal acaba, por um efeito colateral positivo, exigindo dos governos o investimento em formação. E o segundo aspecto positivo colateral do marco legal das startups, consequência dele, diz respeito ao desenvolvimento urbano. Se a gente buscar cidades em que apostaram em hubs de startup, e para mim o maior exemplo que eu pude ver de perto e acompanhar ao longo dos anos é em Florianópolis, a ACAT. A ACAT é um galpão como muitos galpões à beira de uma rodovia que se transformou num hub de startup e a partir dele hoje houve um desenvolvimento urbano e uma valorização da própria região com prédios comerciais, empresas que quiseram fisicamente estar mais próprias dos seus desenvolvedores, das startups, polos gastronômicos para atender a isso, como tem lá, que é fantástico. Enfim, é a geração de emprego e de negócios a partir e como efeito positivo colateral que eu acredito que vai acontecer agora promulgado o marco legal das startups. Coisa boa falar desse Brasil do futuro, empreendedor, inovador. A gente vai fazer um intervalo rápido agora, senador, e volta já continuando com esse assunto. Você aproveita o nosso intervalo para inscrever a sua startup no Prêmio Otimista de Inovação no www.otimista.com.br/inovação. A gente volta já. E a gente está de volta com mais um painel do Prêmio Otimista de Inovação, que hoje fala sobre o Prêmio Marco Legal das Startups. Aqui com o senador Carlos Portinho, que foi relator do projeto no Senado. Senador, a gente falava no último bloco do desenvolvimento do Brasil, da relação das startups com o setor público, mas o marco também traz alguns avanços na relação das startups com o setor privado, com as grandes empresas. Então, um dos pontos aí sancionados é que as empresas que são obrigadas a investir em pesquisa podem direcionar os recursos para as startups. Como é que se houver essa relação entre startups, grandes empresas e como o marco pode desenvolver essa relação? Fantástico, na medida em que você tem grandes empresas hoje no país, empresas, por exemplo, do setor de energia, né? Eu tive presente na ENDE, em Santa Catarina, que é uma empresa que tem, como outras, uma contrapartida obrigatória em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Para muitas empresas, né? Essa rubrica no orçamento é um dever a cumprir, né? É quase que cumprido por tabela. Vamos botar ali, então, é obrigatório, vamos botar ali um recurso numa universidade tal, ou em um projeto tal, e não necessariamente isso reverte para ela, né? Ela cumpre a sua obrigação e agora, com o marco legal, ela pode direcionar esse investimento para empresas e startups, das quais, inclusive, ela pode vir a ser sócia, se associar no futuro. Então, na verdade, não é só um investimento em pesquisa e desenvolvimento, é um investimento em algo que pode se transformar em um novo produto, em serviço e, consequentemente, em maior emprego, né, maior trabalho. Eu sempre digo, a gente tem que se acostumar, porque o futuro é o trabalho, né? Emprego vai ser alguma coisa rara. Algumas categorias vão manter, mas as startups, principalmente, elas dialogam no futuro com o trabalho. Então, esses investimentos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento, eles vão poder serem revertidos para a própria empresa que tem a sua contrapartida. Isso significa o quê? Significa mais recurso, além dos recursos da FINEP, do SEBRAE, né? As próprias empresas, indústrias que têm a contrapartida obrigatória vão colocar recursos no mercado que antes estavam indo para estudos,
acadêmicos, eventualmente. Agora, além do estudo acadêmico, da pesquisa e desenvolvimento, vai estar revertendo para o desenvolvimento de um produto novo, né, de um serviço novo, inovador, e que a própria empresa poderá, à frente, se apropriar desse. Quando a gente fala disso, senador, a gente fala muito de educação. De fato, a gente caminha para um Brasil com cada vez menos emprego, cada vez mais oportunidades de empreender. Então, o CNPJ, CPF. A gente tem educação para formar essas pessoas para esse novo ambiente? Em alguns lugares do país, sim, aonde se apostou nisso. São Paulo, Florianópolis. Florianópolis, empresas de tecnologia, têm vagas abertas, não conseguem preencher. Florianópolis, Santa Catarina, hoje, de modo geral, ela vive quase o pleno emprego, 6% aproximadamente no índice de desemprego, e eu tenho amigos, colegas que têm empresas de tecnologia, de inovação, e eles dizem que eles não conseguem preencher as vagas, né? Agora, há outros estados em que essa realidade é bem diferente. E aí é que eu acho que há necessidade de aproximar, né? Qual é a fórmula disso? Não sei se existe fórmula mágica, mas com certeza aproximar as universidades federais, estaduais, né? Onde é a casa do conhecimento, dos governos e dos programas de formação dos jovens, daqueles que vão dialogar hoje com a tecnologia, né? A gamificação no ensino é uma ferramenta que certamente no futuro vai ser maciça para o aprendizado e para a formação profissional do jovem em tecnologia, em inovação, né? É um exemplo, assim como muitos outros. É importante essa aproximação. Estados que fizeram essa aproximação do setor acadêmico, de pesquisa, com os governos, com incentivos fiscais para a instalação de hubs startup, né? Acabaram investindo mais na qualificação da mão de obra e estão, hoje, nesse mundo moderno, já colhendo os frutos. Dei exemplo de dois, mas não posso esquecer também do Paraná, que com o Sebrae, principalmente, tem contribuído muito no desenvolvimento desse ecossistema das startups. Nesse ecossistema, as coisas evoluem de uma forma muito rápida, muito dinâmica, com muita energia. Mas são ambientes específicos, são quase bolhas, né? Nem todo mundo, o termo startup, por exemplo, não é uma palavra familiar para todo mundo. Agora a gente tem um marco legal, tem um ambiente legal posto, falta talvez que as pessoas conheçam essa cultura, ajam na mesma velocidade, como se houver absorção dessa cultura digital pelo brasileiro. Eu acho que o cidadão ele não se dá conta de como a tecnologia entrou na sua vida. E os processos inovadores, que muitas vezes não dependem da tecnologia, já são empregados também da mesma forma, sem o cidadão perceber, no ambiente da sua empresa, no ambiente até da sua casa mesmo, né? Processos inovadores a gente acaba desenvolvendo, né? Copiando, aperfeiçoando, sem perceber. Então, eu acho que isso vai acontecer naturalmente. O marco legal ele aponta para o futuro, ele coloca o Brasil no caminho do que o mundo, né, do que nós temos que acreditar que seja o futuro, que é tecnológico. Está aqui na palma da mão quantos aplicativos, a história que eu falei do TikTok, dos aplicativos de mobilidade, já estão inseridos na nossa vida sem a gente perceber. A gente falou aqui do setor público, do setor privado, falamos dos empreendedores, da educação. Tem um ator muito importante nesse ecossistema que é o investidor. Alguns pontos que também eram muito relevantes para esse ecossistema ficaram fora, questões tributárias. E uma das demandas, por exemplo, é a equiparação tributária para alguns investimentos. Você tem LCI e LCA que são isentos, enquanto o investimento em startup não é. Mudar isso é algo viável em curto prazo, na sua avaliação? O veto do artigo 7º, iniciativa do governo, foi muito lamentável, né? Era um dos pontos que eu disse, questão tributária, que a gente veio brigando, tanto eu aqui no Senado, quanto o relator na Câmara, o deputado do Partido Novo, Vinícius Poit, né? E que eu sei que não foi atendido, mas é uma questão tributária. A gente deve continuar batendo na porta do governo para ele enxergar. Nessa discussão, Natália, eu disse para o governo, olha só, empresas de startup são empresas que estão acostumadas com fracasso, porque de 10, 9 fracassam, mudam o seu modelo de negócio, aperfeiçoam para buscar novamente o sucesso. O tombo faz parte do aprendizado, né? Então, hoje, se você tem 10 empresas e 9 não alcançam
uma performance, você só está arrecadando tributo em cima de uma. Vamos dar o benefício para que, em vez de uma só arrecadar, você possa ter 2, 3, 4 nesse processo, porque o incentivo é muito importante nesse processo de desenvolvimento de uma startup. Infelizmente, a política tributária do governo, no momento da pandemia, talvez, o gasto público, não permitiu um maior avanço, mas isso é uma pauta que não morre com o projeto, né? Foi importante ter aprovado, mesmo não tendo vencido todas as batalhas, porque o projeto traz muitos pontos positivos e aquelas batalhas que nós não alcançamos o resultado, elas ficam para a próxima briga, né? Eu vejo tanto do deputado Vinícius Poit quanto eu, minha equipe e outros senadores aqui muito estimulados para isso, e aí é uma questão de tratamento com o governo. Agora, teve um grande avanço que ficou muito arriscado aqui no Senado, de praticamente a gente iria perder tudo, que diz respeito ao investidor anjo, né? O projeto aprovado na Câmara, ele isenta o investidor anjo das obrigações trabalhistas e tributárias, né? Aquele que aposta na ideia inicial, então ele só passa a ter responsabilidade lá na frente se der certo, se ele virar sócio, que aí sócio e eu com as suas responsabilidades. Mas aqui no Senado houve uma grande discussão, porque queriam que o investidor anjo alterar esse artigo para que ele respondesse, né? E aí eu me recordo do senador Jean Paul Prats, numa grande conversa aberta, franca comigo, eu expliquei para ele a importância do investidor anjo, ele falou: Portinho, eu já entendi, o investidor anjo é a tiazinha, né? A tiazinha que investe lá na ideia do sobrinho. Eu falei, é isso, tem um profissional também, mas é aquele que apostou na primeira ideia. E isso foi suficiente para manter o projeto original. Então, você falou de investidor, eu me lembrei dessa passagem, da importância de ter mantido no projeto essa isenção de responsabilidade do investidor anjo, até pelo menos que ele vire sócio na empresa, que aí, como sócio, ele responde naturalmente. O que o senhor espera desse mercado de investimento em startups para os próximos anos no Brasil? Olha, eu tenho acompanhado aí as notícias. Esse ano já é talvez das maiores rodadas de captação de investimento, né? Como eu disse, em 2019, da pandemia, foi um ano bom de investimento, em 2020 superou ainda na pandemia, e agora com o marco legal, eu acho que o Brasil, muitos investidores estrangeiros estavam esperando isso, que agora tem um marco, tem uma segurança jurídica. Eu acho que o Brasil vai ter aí um grande boom, né, de atração de investimentos, espero também de arrecadação para o governo, né, mas que esse setor desenvolva e crie postos de trabalho, né, que os empreendedores tenham financiamento, né, que é previsto, inclusive, pelo próprio marco legal, pela FINEP, por outros órgãos do governo, do Sistema S, que possam dar o apoio necessário para que esses empreendedores, esses que têm as grandes ideias, né, que nascem e se transformam e alcançam modelos de negócio maduro, né, que eles possam ter o apoio para desenvolver, e via aí o prêmio que vocês estimulam, e outros governos também, né, o setor público, eu quero dizer, também agora tendo a capacidade de estimular, né, soluções para a gestão pública inovadoras, uma parceria de startup, questão das empresas que têm contrapartida obrigatória, né, poder investir não só em pesquisa e desenvolvimento, mas na transformação em produtos e serviços. Então, eu acho que são muitos recursos que vão, a partir do marco legal, ingressar na nossa economia e no desenvolvimento das empresas e dos empreendedores. Quando a gente fala do mercado de startups, do mercado de tecnologia, a gente está falando de um mercado global. As nossas startups nascem aqui, mas elas têm que estar prontas para competir com o mundo inteiro, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Europa. O Brasil está lá em 62º lugar no ranking mundial de inovação. O marco pode ajudar a reverter isso, levar a gente lá para as cabeças? É possível? Já estamos nas cabeças do número de unicórnios, né? Empresas com faturamento de bilhões. É lógico que de muitas startups, poucas alcançam isso, mas é bem significativo, mesmo sem um marco legal. Então, eu acho que o cenário é o mais otimista. Senador, eu queria que o senhor deixasse um recado para os empreendedores que estão nos assistindo aqui, de esperança, de persistência, de projeção de Brasil, enfim, o que o senhor tem a dizer para esses empreendedores? Apostem, acreditem na sua ideia, montem o seu modelo de negócio,
Não tenham vergonha de fracassar e de tentar de novo. Uma hora vocês vão encontrar um modelo melhor e vão ser um unicórnio, e que espero que o Brasil tenha vários unicórnios. E, principalmente, governos saibam usar o marco legal da startup a seu favor e, principalmente, invistam na formação e qualificação dessa juventude, que é uma juventude tecnológica. Aí está o caminho da comunicação dos governos com essa juventude que dizem que é nem, mas, na verdade, eu acho que é uma ausência que a gente não compreendeu, que o caminho é a tecnologia. Maravilha, senador, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui, por falar com os empreendedores cearenses. Muito obrigado. Você aproveita para inscrever a sua startup no Prêmio Otimista de Inovação no www.otimista.com.br/inovação. A gente volta na próxima segunda-feira, às 17 horas, conversando sobre inovação, empreendedorismo e startups. Até lá!